Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Durante as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual, no dia 24 de novembro, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou uma previsão de R$ 38 milhões para 2017. Segundo o secretário da pasta, Luiz Henrique Zanetta, cerca de 75% desse valor vai para a folha de pagamento. Zanetta apontou que esse montante é suficiente para cobrir as atividades essenciais para o funcionamento da Secretaria. Uma das áreas com maior destinação de recursos é o Zoológico Municipal, com R$ 4,5 milhões. Zanetta também apontou que a licitação para implantar o sistema informatizado de licenciamento ambiental está paralisada por ordem judicial. A Prefeitura emitiu este ano 200 licenças ambientais pelo sistema analógico. A Secretaria de Chefia de Gabinete tem um orçamento previsto em R$ 9.715.000 para 2017. 85% desse valor será aplicado em folha de pagamento, 11% em cerimonial para atender a sociedade organizada e 4% para a gestão do gabinete. Essa última despesa inclui pagamento de mensalidades de associações, locação de veículos, aquisição de materiais e de passagens aéreas. Ainda durante as audiências da Lei Orçamentária Anual, no dia 28 de novembro, a Secretaria de Cultura apresentou sua previsão de receitas e despesas para 2017. Ao todo, são R$ 22 milhões, cerca de 15 milhões destinados à folha de pagamento e 7 milhões para os programas e ações da pasta. Com relação ao ano anterior, houve queda no orçamento. No entanto, a previsão no número de atendimentos subiu de aproximadamente 766 mil em 2016 para 804 mil em 2017. A Secretaria de Habitação apresentou um orçamento de R$ 93 milhões. O secretário Orlando Fantasini apresentou os principais programas e ações da pasta. O orçamento para 2017 é praticamente o mesmo de 2016, 93 milhões de reais, sendo que desse valor 27,7% são de recursos próprios da municipalidade e o restante são de repasses principalmente do governo federal. Os programas são os mesmos: regularização fundiária, trabalho técnico social e produção de unidades habitacionais. Nós vamos deixar praticamente mais de 4 mil unidades prontas para que o próximo governo faça a entrega, faltando praticamente só a documentação de cartório e a aprovação na Caixa das famílias contempladas. O programa vai depender muito daqui para frente do que o governo federal vai fazer, né? O governo do presidente Michel Temer tem adotado uma política de cortes significativos nas áreas sociais, tanto que para esse ano não tivemos nenhum recurso aprovado por Minha Casa Minha Vida. E acho que o governo vai encontrar uma secretaria numa situação extremamente positiva, o novo governo, né? sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Ao contrário, né? Nós vamos deixar também provavelmente pronto alguns chamamentos públicos. O que é o chamamento público? A prefeitura entra com a área, faz um chamamento, a empresa que ganha apresenta o projeto na Caixa e aí a Caixa encaminha para o Ministério da Cidade construir mais unidades. Provavelmente entre umas 1.200 a 1.400 unidades vamos deixar pronto um chamamento só para que o próximo governo tenha a possibilidade de fazer as gestões junto tanto à Caixa quanto ao governo federal. O secretário também detalhou dados sobre a entrega de unidades habitacionais nos últimos 8 anos de gestão. Entre unidades já entregues, em produção e para serem entregues, são aproximadamente 15 mil unidades habitacionais. O maior programa habitacional da história de Guarulhos. Nunca se construiu tanta habitação de interesse social, e aí eu estou falando para famílias com renda
até R$ 1.800, como se foi feito nesses 8 anos. Nós, além disso também, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que atende uma faixa de renda superior, de 3 a 6, que foram mais de 27 mil unidades habitacionais, um investimento da Caixa Econômica Federal de aproximadamente R$ 2 bilhões aqui na cidade de Guarulhos. É o maior programa habitacional da história que essa cidade ela já vivenciou. Obviamente, trouxe problemas, consequências para a cidade, sem dúvida alguma, né? Porque quando você realoca um número significativo de famílias, você tem um impacto no sistema viário, no abastecimento de água, na rede de esgoto, no atendimento de unidades de vagas escolares, de atendimento na área de saúde, na assistência social, enfim. Mas tudo isso só acontece mediante um planejamento que o próprio governo federal assim exige para que possa aprovar os recursos. Todo e qualquer empreendimento, ele, antes de ser aprovado, ele tem que receber um diagnóstico. Diagnóstico esse coordenado pela Secretaria de Habitação, mas efetivado por cada secretário. Então, por exemplo, o secretário da Saúde, quando nós solicitamos a manifestação dele, se há possibilidade de atendimento ou não de mais 4 mil famílias em determinado bairro, ele vai dizer se sim ou se não. Né? O mesmo com a Secretaria da Educação, se tem vaga suficiente ou não, com o CRAS, com o transporte coletivo, né? E com a infraestrutura. Quer dizer, toda essa ação, cada secretaria é que atesta a sua capacidade ou não. Em não havendo, o diagnóstico ele é negativo e, portanto, nós não podemos levar à frente, até porque o governo federal ele quer que seja assegurado o direito à vaga na escola, atendimento de saúde, porque no passado se fazia empreendimentos no fim do mundo e jogava a população lá e ela ficava esquecida. Ela que lutasse pela água, ela que lutasse pelo pavimento, pela linha de ônibus e assim por diante. O processo do Minha Casa Minha Vida alterou por completo tudo isso. Mas o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, criticou a maneira como o programa Minha Casa Minha Vida tem sido implantado na cidade. O senhor falou que a Secretaria de Habitação trabalha em 3 aspectos. E um deles é o trabalho técnico-social. O trabalho técnico-social, para quem está nos assistindo em casa, ou alguém que não saiba, é um trabalho, lógico, o nome já diz, é um trabalho social para atender e levar essas famílias para as novas moradias de maneira digna, de maneira que as pessoas aprendam a conviver de maneira harmoniosa nos condomínios no qual vai passar a morar. Na época que por coincidência, na época que eu fiz faculdade, na década de 80, a minha matéria que eu estudei em Sociologia foi exatamente essa, né? Por coincidência, eu estudei exatamente entendendo essa mobilidade das pessoas que moravam em condições inadequadas, passa a morar de maneira coletiva, dividir coletivamente todos os espaços. Sabemos que o projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto de moradia, talvez, não sei se é o maior do mundo, mas com certeza é um que tem um dos maiores investimentos social e a função social de mais importância no planeta. Isso aí não tem dúvida, mas aqui em Guarulhos, quando eu tenho visitado, já visitei os condomínios, em especial o condomínio lá Esplanada, lá no Pimenta, e o condomínio Lavras, ali você percebe que Guarulhos conseguiu transformar ouro em prata. Conseguiu transformar um dos maiores projetos sociais do Brasil em um fracasso total. Fracasso total. Porque eu não sei como é que consegue fazer uma coisa daquela, sabendo que cada orçamento, no orçamento do investimento do projeto Minha Casa Minha Vida, tem 2%
2% é muita grana para o trabalho técnico-social. E chega lá, a gente vai visitar o condomínio, é um caos total. Todo dia alguém me liga lá do Lavras, relatando os problemas que tem lá dentro do condomínio, que é um conflito absoluto. Então, o que nos remete a entender? Eu pergunto ao secretário, cadê o trabalho técnico-social que foi feito? Se foi gastado 2% do orçamento para estar aquele caos total. O vereador D'Agostino, do PV, reclamou da qualidade das casas entregues pelo programa habitacional. Esse programa Minha Casa Minha Vida, embora tenha o aspecto de ao menos ter iniciado um trabalho de habitação no país, né? Mas ainda deixa muito a desejar no aspecto qualidade, muito a desejar. As pessoas são amontoadas em casinhas de 50 metros, eu acho isso um absurdo. E essa aglomeração gera inúmeros conflitos sociais, inúmeros. Então, bem falou o Rômulo aqui, o vereador, que nós trocamos o problema de um lugar para outro, somente mudamos de cor, né? Então, eu achei esses últimos projetos aí, Vila São Rafael e Parque Secap, maravilhosos. Nossa, uma coisa fantástica. Eu espero que meus 3 netos consigam morar numa dessas casas aí, né? Porque são promessas que viram, passam anos e anos e nunca se concretizam. E também, devido à alta especulação imobiliária que existe na cidade, eu penso que o custo dessas unidades habitacionais estão pela hora da morte, né? Orlando Fantasini rebateu as críticas dos parlamentares. Então, nós temos, Arinaldo, 150 mil pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Dentro das regras do programa que são estabelecidas não pela Prefeitura de Guarulhos, mas pelo governo federal. E que o governo federal, quando se inscreveu, ele fez uma adesão ao programa e tem que cumprir estritamente o que está no programa, senão... Né? Quem faz a análise, vereadora D'Agostino, dos projetos, não é a Prefeitura. Não é a Prefeitura que contrata e paga, é o governo federal que paga R$76 mil por unidade habitacional, e o programa Casa Paulista tem colocado até R$20 mil, e nós temos um acordo aqui com o governo do estado. Se ele entrar com 5%, ele fica com 5% das unidades. Se ele entrar com 10%, ele fica com 10%. Se ele entrar com 20%, ele fica com 20%, porque o governo do estado também tem participação. Então, o custo da unidade depende, pode ser 76, pode ser 86, depende de N fatores. Terreno, né? Qual é a conformação do terreno, o quanto que se perde de terreno se estiver perto de uma APP. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A Prefeitura não tem nenhum vínculo direto com construtora, né? E nem com a Caixa quando procede a venda da unidade habitacional, né? Por isso que nós temos alguns problemas nessa cidade. Por exemplo, há uma confusão, o que é trabalho técnico-social, o que é organização de condomínio. Nós optamos, em razão de não termos experiência, de que a organização do condomínio fique para a Caixa Econômica Federal, porque é uma opção, a Prefeitura pode optar. Ela faz a organização do condomínio e o trabalho técnico, ou ela faz só o trabalho técnico ou faz tudo. Nós optamos em ficar com o trabalho técnico. Quem organiza o condomínio é a Caixa, que já tem uma experiência, que vem lá de trás da época do PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial. Então, a Caixa institui o condomínio, organiza o condomínio com a empresa contratada por ela. Nós fazemos todas as nossas contratações de trabalho técnico-social obedecendo à lei de licitações. Então, eu não posso, ainda que eu não queira que o senhor ganhe, eu não posso lhe excluir.
eu sou obrigado a aceitar a decisão do processo licitatório. Então, todo o processo licitatório, ele não é feito por nossa Secretaria de Habitação, existe uma coordenadoria, e essa coordenadoria, ao final, nos indica quem é o vencedor, desde que cumpra todas as regras exigidas pela lei e todos os procedimentos que são exigidos pelo Ministério da Cidade no que diz respeito à composição do trabalho técnico-social. Então, nós temos problemas? Temos sim. Por exemplo, o Conjunto Esplanada, o problema lá não é de trabalho técnico-social, o problema lá é construtivo. Há 3 anos a Caixa está para acionar o seguro, para fazer as reformas necessárias no empreendimento. Só para vocês terem uma ideia, a torre da caixa d'água, ela praticamente ruiu. Nós tivemos que a Defesa Civil ir lá condenar, para não poder mais usar, porque havia um risco de cair, e a responsabilidade construtiva é da Caixa Econômica Federal. O IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, também apresentou sua previsão orçamentária para o próximo ano. Segundo o presidente do Instituto, Miguel Chueire, o orçamento será de R$ 178 milhões. Desse total, 145 milhões são benefícios do Grupo Previdenciário Financeiro, 26 milhões são da assistência à saúde e 7 milhões são do Grupo Previdenciário Capitalizado. A Secretaria de Comunicação encerrou no dia 28 de novembro essa série de audiências públicas para apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2017. De acordo com o secretário da pasta, Éder Pascoal, o orçamento previsto para a comunicação é consumido, na sua maior parte, pela folha de pagamento e atinge os R$ 6.800.000. No próximo bloco, confira o resumo da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. As comissões permanentes do Legislativo se reúnem todas as terças e quintas-feiras para analisar projetos e dar pareceres antes deles serem votados em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça avalia a legalidade desses projetos. Nesta terça-feira, dia 29 de novembro, a comissão analisou 10 itens. Um deles trata do arquivamento de projetos no final de cada legislatura. Esse projeto ele foi apresentado há algum tempo atrás pelo vereador americano e a minha pessoa, onde se propõe o arquivamento automático no final da legislatura de todos os projetos ainda em andamento. A ideia é arquivar projetos, muitos dos quais que estão na casa há 4, 5, 6, 8 anos e às vezes esses projetos, no momento que forem apreciados lá na oportunidade, ele já perdeu o propósito. Então arquiva-se o projeto. O vereador que reeleito ou eleito, se for o caso, ele pede o desarquivamento se aquele projeto ele for o autor e aí prossegue normalmente a análise do projeto em questão. Então isso faz com que a casa enxugue, ou seja, diminua aqueles projetos em análise que muitas das vezes você está estudando um projeto, como já aconteceu aqui, nós analisarmos um projeto de 10, 12 anos atrás relativo ao transporte por peruas, vans, que hoje não existe mais. Então são projetos que não significam nada mais para o interesse da população da cidade. O propósito nosso é enxugar os projetos e analisar realmente aquilo que interessa para a cidade.
agilizar também e deixar a coisa mais transparente para a população, né? Porque muitas vezes você consulta o projeto de quem é a autoria de vários vereadores lá e acaba constando uma lista extensa e projetos de lei, por exemplo, 2003, 2004, que às vezes até perdeu o sentido e até talvez perdeu o interesse do próprio autor. E ele fica acumulando na pauta das comissões e do próprio plenário e sem sentido. E de repente, quando as comissões pede algum esclarecimento do vereador, aí ele pega e acaba demonstrando o desinteresse porque acabou perdendo o objeto. Na realidade, isso daí vem ao encontro do que as câmaras, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados tem feito, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também adota critérios semelhantes, e aí nós colocamos aqui de acordo com as nossas cidades e com a nossa experiência que nós temos aqui. Ou seja, o vereador apresentou o projeto. Se ele não foi em primeira discussão ainda, todos os projetos serão arquivados, excetuando aqueles que foi aprovado em primeira discussão, aquele, importante dizer para a população, aqueles de iniciativa privada, aliás, iniciativa popular, e também aqueles de autoria de prefeito reeleito. Então, esses não irão para o arquivo. A comissão também analisou um projeto de lei que considera a APAI de Guarulhos uma entidade de utilidade pública. Esse item ainda não recebeu parecer, porque faltam documentos comprovando as exigências legais para o título. O presidente da comissão, Dr. Laércio Sandes, enfatizou que esses casos são recorrentes. Chegam os projetos de reconhecimento de utilidade pública das entidades, tanto apresentado pelo prefeito ou em algumas oportunidades pelos vereadores, e não atende à legislação, faltando laudo sanitário, laudo da saúde e outros documentos da Secretaria de Assistência Social, quando é o caso, e muitas das vezes a gente encaminha para o vereador através de memorando para adequar esta situação e ele acaba não adequando ou não tem condições porque o documento não está pronto e nós aqui somos obrigados a segurar a situação, cobrar a providência porque a legislação exige esses documentos mínimos. Então, o nosso debate na data de hoje de duas situações foi para oficiar via memorando aos vereadores para que corrija essa situação e que nós não venhamos dar o parecer sem o atendimento da legislação em questão. Em reunião realizada dia 29 de novembro, a Comissão de Trânsito e Transportes avaliou 3 projetos de lei. Um deles institui tarifa zero no transporte coletivo para estudantes e professores. O item é de autoria do professor Samuel Vasconcelos, do PT. Quanto ao mérito, essa comissão se posicionando favorável, haja vista que é um pleito já antigo dos estudantes, dos professores, acaba incentivando melhor, a gente precisa cada vez mais incentivar e melhorar o sistema de educação no país. Eu acho que é uma medida que Guarulhos, adotando, vai ajudar a melhorar até a questão da educação, porque você coloca mais pessoas em condições de ir às escolas. Importante também dizer que o próprio prefeito eleito da cidade já se manifestou favorável no seu próprio programa de governo. Então, eu acho que vem ao encontro do que a população e o próximo governo tem de princípios para a cidade. Antes de dar o parecer favorável, a comissão havia pedido informações sobre o possível impacto orçamentário desse benefício. Perguntamos por conta para saber exatamente quanto vai se deixar de arrecadar e, de repente, quanto poderia impactar isso no subsídio ou na tarifa. A informação recebida aqui é de 20.763.000, se eu não me engano, aproximado. Então, até diferente esse valor daquele que foi, embora eu não estava aqui, mas a imprensa divulgou, aquele que foi divulgado aqui, que me parece que seria de 35 milhões. Essa divergência, mas eu vou aqui pelo que está escrito, pelo requerimento de informações nosso. Outro item analisado, mas que ainda não recebeu parecer, foi elaborado por Eduardo Soutur, do PSD. O projeto prevê ampliação no número de ônibus e micro-ônibus do município. A comissão solicitou informações à Secretaria de Trânsito. É importante dizer, toda a população, toda a cidade, quanto mais ônibus,
melhor no primeiro vista que você tem é essa. Só que essa comissão tem uma responsabilidade, inclusive técnica, porque não é só se colocando mais ônibus, simplesmente falando assim, nós vamos aumentar em 50% a quantidade de ônibus, mesmo porque as empresas hoje, ela não é fixado o número por ela em lei. Então, ela tem a concessão para operar com a demanda. Quanto à questão do sistema alimentador, que é chamado de micro-ônibus, tem que preceder, tem que vir um estudo, né, e é isso que a gente tem que perguntar para a secretaria, porque você simplesmente dobrar, será que está garantida nisso aí o ganho do próprio alimentador? Porque você tem que calcular hoje a quantidade de vans, né, no caso de micro-ônibus, né, com a população. De repente, se você não deixar atraente para o prestador de serviço, que é um autônomo, e deixar bem claro, é um autônomo o prestador de serviço, não é uma empresa. Se você não deixar atrativo para ele e você colocar simplesmente mais linhas, né, mais ônibus, na realidade, micro-ônibus, concorrendo naquela linha dele, de repente você não garante e acaba precarizando totalmente o serviço. É essa análise que a comissão tem que fazer de forma bastante responsável. O início da sessão do dia 29 foi marcado por homenagens. Os vereadores expressaram condolências pelo acidente aéreo que vitimou a delegação do time de futebol chapecoense e jornalistas que acompanhavam o grupo para Medellín, na Colômbia, na madrugada de terça-feira. Deixo aqui meu sentimento ao mundo do futebol pela tragédia de hoje na Colômbia, que envolveu o time de futebol da Chapecoense. Quero registrar aqui, senhor presidente, as nossas condolências à população de Chapecó, cidade onde eu vivi parte da minha adolescência. Povo bastante acolhedor, simples, amigos e com certeza não só os familiares, mas toda a cidade está lamentando a perda desses jovens. Eu me solidarizo aqui à família das vítimas, me solidarizo aqui a todos da cidade de Chapecó, que certamente estão sofrendo muito, porque por mais que possa parecer, olha, mas uma cidade distante, mesmo que fosse em qualquer canto do mundo, a gente tem que se solidarizar, ainda mais uma cidade tão bonita e tão simpática no nosso país, e que o povo está sofrendo muito. Então, de verdade, presto aqui as minhas homenagens, né, e me solidarizo ao povo de Chapecó e aos familiares dos jogadores, jornalistas, porque não foram só os jogadores também, infelizmente, vários jornalistas perderam a vida nesse acidente que certamente vai marcar para sempre a história do nosso futebol e a história daquela cidade. Vereadores do PCdoB e do PT também renderam homenagem ao líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, que morreu no dia 25. Fidel Castro, já com a idade avançada, faleceu, e eu fiquei espantada de verificar dentre os meus sobrinhos e familiares e algumas pessoas, outras da população, com uma discriminação e com posturas que beira ao anticristianismo, que beira a ignorância total daqueles que sequer comparam a realidade em que vivem as crianças, os idosos e a juventude cubana com a vida de outros países da América Latina, inclusive do Brasil. Em 2005, eu e um grupo, então vereadora, com um grupo de professores, Rosa Mendrone, Maria Augusta e mais uma dezena de vereadores de Guarulhos, de professores, resolvemos ir no Congresso Internacional da Educação e pedimos para conhecer escolas, e o que eu vi foi crianças não só dominando perfeitamente a língua e a gramática do seu país, mas dominando a poesia, tendo postura para se apresentar e receber visitas, uma população educada, amiga e alegre. Quando alguém fala de Cuba, eu falo, vá lá conhecer, procure olhar para a situação daqueles jovens, que são jovens alegres,
Se registra, sim, uma curiosidade enorme com o que tem além da ilha. Se registra, sim, que o embargo feito principalmente pelos Estados Unidos da América desabasteceu a ilha cubana. Mas o nosso país, o Brasil, jamais deixou de visitar, de ter amizade com os cubanos. Quero aqui, não querendo ser repetitivo, mas registrar nas atas dessa sessão, desta terça-feira, registro de respeito e de sentimentos pelo falecimento do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, a quem inspirou diversas gerações, a quem inspirou toda uma juventude no mundo inteiro, assim como Che Guevara e tantos outros revolucionários, principalmente na nossa querida América Latina. Então quero registrar aqui minha solidariedade ao povo cubano que, de forma muito valorosa e de forma muito aguerrida, tem mantido um sistema de justiça social, tem mantido um sistema de inclusão das pessoas, tem mantido um sistema de debater o tempo inteiro. Os vereadores Lamé, do PMDB, e Marcelo Seminaldo, do PT, também lembraram o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino. Eu gostaria de registrar que hoje é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, né, que é um povo que sofre e vem sofrendo há décadas, né, por ter o seu estado invadido por Israel, que lá permanece até hoje, provocando inúmeros problemas, e dentre os quais, vereador Lamé, que eu sei que é uma pessoa que também é solidário à causa, até por ser da região, com a segregação da Palestina da maneira que foi feita, eles fizeram com que parte dos palestinos fiquem de um lado, parte dos palestinos fiquem do outro lado, separaram famílias, perseguiram pessoas, mataram muita gente, e esse povo hoje, para se ter ideia, vive a humilhação de, se precisar sair de uma cidade para outra, tem que pedir autorização para o governo de Israel para poder se deslocar no próprio território. Dia 29 de novembro, que é comemorada essa data de solidariedade ao povo palestino. E é importante as pessoas saberem por que dia 29 de novembro. E essa data tem muita relação também, de certa forma, com o povo brasileiro, porque no dia 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas decidiram, sem consultar ao povo que mora na Palestina, que aquela terra seria dividida entre dois povos. E por que isso tem relação com o povo brasileiro, com o Brasil? Porque na época o secretário-geral, a presidência das Nações Unidas na época era um brasileiro. Portanto, foi uma decisão equivocada, porque os habitantes da Palestina não foram consultados se queriam ter dois países. E a ONU acabou criando dois países e o conflito perdura até hoje. Depois de 1 minuto de silêncio para as homenagens, os vereadores deliberaram os 4 itens da pauta do grande expediente. E no próximo bloco, você acompanha os destaques das sessões extraordinárias de terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
SIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Nas sessões extraordinárias desta terça, o que rendeu discussão foi a votação das emendas do projeto de lei da Prefeitura que institui o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. O objetivo é reduzir o valor de juros e multas de impostos atrasados e dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a Prefeitura e com o SAAI, o Sistema Autônomo de Água e Esgoto. O vereador D'Agostino, do PV, apresentou 3 emendas, que foram rejeitadas. Uma delas retirava a cobrança de honorários advocatícios dos devedores. Essa emenda supressiva visava retirar os honorários como encargos das dívidas dos devedores. Na realidade, a minha intenção foi reduzir ainda mais para atrair mais pessoas para quitarem a dívida. Quanto menor a dívida, mais intenção de quitá-la vai ter o devedor. No entanto, surgiu aqui na casa uma discussão sobre esse artigo se tornaria inconstitucional. Então, para não criar polêmica, eu pedi a retirada. Mas acabaram votando. Esse vereador também se posicionou contrário à emenda em questão. Por mais que a ideia do nosso colega vereador D'Agostino seja louvável, nós temos a legislação federal que regula a chamada sucumbência dos profissionais que atuam na área jurídica, especificamente advogados e procuradores, e uma vez ajuizadas, promovida as ações de execução fiscal, execução de débitos fiscais, nessas ações são devidos honorários advocatícios. Então não tem como o executivo encaminhar um projeto para esta casa eliminando a questão dos honorários advocatícios. Isso só seria possível se houvesse anuência, aquiescência da associação ou dos respectivos procuradores do município. Do contrário, não seria possível. Eu quero aqui parabenizar o vereador D'Agostino. Falei para ele que é uma ideia correta, é justa. Penso que a nossa sociedade tem que rever algumas práticas. Quando nesta casa, fui vereadora anteriormente, em outros momentos, expressei, vereador, a mesma opinião que agora Vossa Excelência está expressando. Porque, de fato, se o funcionário público que prestou concurso, ele já recebe, o salário, não há porquê ser privilegiado e ter o direito a essa sucumbência advocatícia. Outra emenda reduzia o valor desses honorários para quem tem um imóvel e dívida de até R$30 mil. As argumentações dos vereadores que rejeitaram a proposta também apontaram que não é possível reduzir esses honorários. Havia ainda emenda que anistiava de juros e multas dívidas de até R$10 mil. Eliminando processos até R$10 mil, imaginamos que a perda entre aspas, porque não está se perdendo nada, estaria se agilizando a cobrança dos demais, aqueles que realmente são cobráveis. Sem contar também que na anistia anterior, concedida pelo prefeito através de decreto, ele também remiu alguns débitos, justamente para essa finalidade. Então, eu peço que os senhores, por favor, analisem esta emenda com bastante carinho, para que nós possamos reduzir o número de processos. E destacando que eu estou aqui
propondo a remissão dos débitos até 2011, ou seja, cuja anterioridade a essa lei é mais de 5 anos, então débitos prescritos. Eu votei não, muito embora contrariamente, entendeu? Mas, nobre vereador, eu presido a Comissão de Finanças e Orçamento, existe a lei de responsabilidade fiscal, não cabe ao Legislativo isentar sem apresentar o comportamento orçamentário, tem que haver, entendeu? A disponibilidade orçamentária, não foi feito um estudo com relação a isso e compromete sobremaneira. Nós não podemos comprometer o Executivo em não haver um estudo aprofundado em relação, entendeu, à estabilidade orçamentária. Outra proposta de emenda rejeitada foi a do vereador Edmilson Souza, do PT. Ele propunha um teto de aproximadamente R$15 mil para conceder o benefício. As opiniões, mesmo de quem pertence à mesma bancada, ficaram divididas. Coloquei uma emenda onde limita a 5 mil FIRs para que não paire dúvidas aqui de que tipo de ação nós estamos fazendo. Como foi falado aqui na tribuna, me senti na obrigação de colocar esse teto, que vai dar por volta de dívidas até R$15 mil. Então é para atender justamente aqueles que necessitam ter as suas dívidas diminuídas através desse presente projeto. Aqueles de dívida de IPTU e outros tributos. Então eu não quero aqui, de forma nenhuma, confundir e nem deixar nenhuma margem de erro para que amanhã ou depois alguém diga que este vereador ou outros vereadores que foram citados aqui estão aqui para defender os interesses dos grandes devedores. Aos grandes devedores, a lei e que paguem o que deve. Aos pequenos, por uma série de motivos, seja o desemprego, seja a crise econômica, nós temos que ter paciência e entender que essas pessoas são as pessoas que, quando podem, quando estão empregadas, elas são os primeiros a pagar, diferentemente dos grandes devedores. Então, por isso que eu peço voto favorável aos demais pares a essa minha emenda, que limita para que a gente beneficie os mais pobres e os mais simples da nossa cidade. Eu acabei votando não a emenda do meu companheiro de bancada Edmilson, mas eu gostaria de aproveitar esse expediente para justificar por uma razão bem simples. Quando nós limitamos em 5 mil unidades fiscais do município o limite para poder fazer o parcelamento, eu entendo que aqui, primeiro, que você não está atingindo os grandes devedores, né? Porque há pessoas que não são grandes devedores, por exemplo, que devem mais do que 5 mil unidades fiscais do município, que hoje, se eu não me engano, chega próximo de 10, 15 mil reais, né? E ainda que fossem, né, para a gente falar de grandes devedores também, eu entendo que a gente está aqui para legislar. Eu também venho de uma família humilde, tenho votação em todas as regiões da cidade, também nas regiões mais simples, mas a gente aqui legisla para quem é tão simples e para quem não é tão simples assim, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Então, eu acredito que essa emenda, ela criaria uma divisão que eu acredito que não seria interessante, inclusive para aquilo que se destina, que é para você arrecadar o recurso para o município. Então, você cria aqui uma possibilidade para que a prefeitura possa vir arrecadar mais recursos, e talvez aquele que tem maior capacidade financeira e a dívida maior deixaria de pagar, porque não vai se beneficiar com aquilo que a gente aprovou. Eu, da mesma forma, votei contrariamente à emenda, por entender que nós precisamos sempre nesse país respeitar o acúmulo patrimonial. O acúmulo patrimonial, como eu já sustentei nesta tribuna, se for auferido de forma honesta, de forma lícita, não é criminoso. Então eu não posso ter uma pessoa, um determinado devedor, que nessa situação que o nosso país se encontra, por conta da nossa crise econômica, muitas e muitas pessoas que tiveram seus empregos aí de 20, 30 anos, perderam sua fonte de renda e por motivos tais, hoje está em dificuldade financeira, e muitas dessas pessoas provavelmente, se for o caso, poderão se beneficiar desta anistia. E nós não podemos chamar essas pessoas, entre aspas, grandes devedores. Então eu acho que nós precisamos ter um país único, nós não podemos ter essa divisão. A proposta do vereador Edmilson, ela pega, de fato, na cerne da questão que nos faz estar aqui. É uma proposta que atende interesses de classe, vereador Edmilson, de favorecer o menos favorecido, porque os que já
têm mais renda e os que têm uma dívida maior, significa que tem um capital maior. E não devemos, eu acho que de forma nenhuma, legislar e ter os nossos interesses voltados e o nosso trabalho voltado para esse setor. O vereador Laércio Sandes terminou me provocando, eu não ia justificar, mas ele me provocou a justificar, porque ele falou assim: nós não devemos dividir o país, mas o país é dividido entre aqueles que têm e os que não têm. As únicas emendas aprovadas foram as que incluem as multas de trânsito entre os tipos de dívida que podem participar do parcelamento. E também outra emenda que atualiza as datas para fechamento dos termos de acordo para o benefício. O projeto foi aprovado por votação unânime e segue agora para a sanção do prefeito. O vereador Edmilson Souza, do PT, comentou detalhes do projeto. O cidadão tem uma dívida e gerou durante esse período juros e multa a isenção de 100% no máximo e vai descendo para outros patamares de juros e multas. Então todos poderão participar. O projeto original veio para cá sem considerar as multas de trânsito. Eu sou coautor dessa emenda também, que esta sim foi aprovada, onde aquela pessoa que teve multa de trânsito e que gerou custos em cima dessa multa, ou seja, a multa da multa, os juros da multa, poderão ter o benefício também de requerer esse desconto. Ele vai começar a ser aplicado, as pessoas vão poder fazer os acordos a partir de quando? Na verdade, o projeto inicial ele previa começar os acordos a partir de 30 de novembro, amanhã. Não foi possível, então teve um novo escalonamento, jogando essa data para dezembro. Se eu não me engano, na verdade, a emenda final aprovada ficou como 20 de dezembro. Então, ou seja, a partir de dezembro as pessoas já poderão comparecer às unidades do Fácil na cidade para poder ter o benefício. Vereador, só explica para a gente como que vai acontecer esse parcelamento, quais são as condições de parcelamento, até quantas vezes as pessoas vão poder fazer esse parcelamento? O parcelamento vai até no máximo 72 vezes, então ele é progressivo, quanto menos parcelas, mais desconto você tem de juros e multas. O projeto de autoria da Prefeitura, que fixa o salário do prefeito e dos secretários para o mandato de 2017 a 2020, não foi discutido nas sessões extraordinárias por falta de parecer. Na manhã de quarta-feira, dia 30 de novembro, a Comissão Especial de Orçamento se reuniu no plenário da Câmara. O objetivo do encontro foi definir prazos para a apresentação de emendas ao projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesa do município no exercício financeiro de 2017. As emendas podem ser apresentadas até a próxima quarta-feira, dia 7. E a equipe de transição do prefeito eleito, que estava presente no encontro, também pode oferecer sugestões de emendas aos vereadores até a próxima segunda-feira, dia 5. As emendas e pareceres serão avaliados pela Comissão Especial de Orçamento no dia 12 de dezembro, às 10 horas. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Um bom final de semana para você.